Dizem que o primeiro passo para você lidar com um problema é reconhecer que ele existe. Hoje a gente vai falar de uma cena que eu lembro quando vi pela primeira vez, eu virei o chato de querer falar dela para todos os meus amigos. Eu já tinha comentado em vários vídeos como eu admiro a influência da filosofia oriental em Star Wars, e essa cena em específico demonstra o primor que é você saber colocar um diálogo interno em uma cena de luta. Nessa sequência a gente acompanha o personagem do Yoda, que é um ancião, esse pequeno alienígena verde de 800 anos, que no fim da sua vida parte numa missão para desvendar os segredos da imortalidade e da perpetuidade do balanço no universo. No 12º episódio da 6ª temporada de Clone Wars, o Yoda é testado por 5 sacerdotisas, sendo um dos seus desafios enfrentar a Sombra, que passou a ser chamada de Dark Yoda, ou o Yoda das Sombras. A cena é quase que completamente metafórica e por isso eu acho que nem vale a pena a gente ficar discutindo os pormenores da situação. E sim que esse sábio, que podia ser você ou eu, é uma pessoa que tem certa noção de quem ela é e tem um certo orgulho da jornada que atravessou para chegar onde está. Então, ela se vê obrigada a olhar para a parte dela mesma que prefere fingir que não existe. Essa imagem da sombra é amplamente utilizada na psicologia e por um motivo muito óbvio, é de que ela é muito boa. Essa projeção de uma escuridão que a gente não presta atenção, mas está sempre perseguindo e nunca nos deixa sozinhos nem por um momento. O que essa sombra vai significar para cada um eu não sei, mas pode ser para algum vício, para uma sensação de inferioridade, para uma agressividade, para uma mágoa, para um ciúme, para uma vergonha. Sei lá, a sombra pode até ser a sua preguiça. O ponto principal é que essa sombra é a parte da gente que a gente mantém no fundo da nossa cabeça, que a gente tenta se convencer de que a gente já lidou com ela e tá tudo certo, que agora tá sob controle. Não tá sob controle. Quando a sombra ataca o Yoda, ela diz: "Você nunca mais veio brincar comigo, você acha que eu não sou digno. Você me odeia e prefere fingir que eu não existo." E não é exatamente isso que a gente faz. O problema de você não reconhecer uma sombra, de não lidar com ela de verdade, é que a qualquer momento ela vai te pegar de surpresa. Naquela hora que você não tá bem de cabeça, que tá passando por um momento difícil, quando você é pego desavisado. É nesses momentos que existe uma recaída para um vício, para uma agressividade, para um relacionamento antigo, para algo que sabemos que se estivéssemos de cabeça boa, a gente não se meteria nessa enrascada. O Yoda diz para a sombra: "Eu não reconheço a sua existência porque eu me recuso a te dar qualquer poder." E uma parte disso tá mesmo certa, mas existe uma diferença entre não alimentar uma parte de nós e fingir que ela não existe. A sombra rebate dizendo que ela é uma parte do Yoda, sim, porque ela é uma parte de tudo o que vive. Não tem como a gente seguir a vida achando que não temos problemas, não temos traumas ou propensões a fazer certas coisas pela maneira como fomos criados, o que teve e o que não teve na nossa vida até então. Em suma, o que a sombra é para todos nós é uma regressão a um estado de reação, quando a gente deixa de agir da melhor maneira para criarmos a solução mais saudável frente a uma crise e nos tornamos um acidente das circunstâncias. Cada um tem as suas próprias fraquezas e se, por exemplo, a gente tem um problema de procrastinação, então cabe a nós encontrar uma maneira de não deixar que isso impeça a nossa vida de acontecer. Eu tô dando esse exemplo para algo que é mais leve, mas isso serve para coisas mais sérias também. E o primeiro passo, seja qual for a sombra que a gente está lidando, é o que o Yoda começa a fazer na cena quando ele para de tomar uma surra de um lado só da sombra dele, para ele conseguir reconhecer que ela faz parte dele, que essas fraquezas existem dentro de nós. Quando o Yoda diz: "Você tem razão, eu te reconheço e você é realmente parte de mim", ele coloca na ordem da consciência um inimigo que só pode ser forte no inconsciente. Você é a minha fraqueza e você é uma parte de quem eu sou, mas justamente a parte não tem poder sobre o todo.
Através de paciência e treinamento, sou eu quem controla você. A luta do Yoda com o Dark Yoda é uma cena curtinha, mas eu acho tão fantástica. Se nós formos analisar a luta em si, é um velhinho sendo atacado por um monstrinho das sombras. Ele saindo na mão e aí o velhinho faz o monstro desaparecer. Essa não é uma cena que é sensacional pela ação em si, mas ela fala com um pouco diálogo de algo tão precioso que ela se torna algo muito a mais. Nós temos uma pessoa que é pega de surpresa pela sua sombra. Essa sombra, cada um pode escolher o que preferir. Seja ela uma mágoa, um hábito destrutivo, uma doença, não importa. Ela é atacada por essa parte dela mesma que preferia fingir que não existe. E é claro que na hora do vamos ver, ela vai apanhar feio, porque se você nem reconhece que tem um monstro dentro de você, como é que você vai controlar ele na hora da dificuldade? As nossas fraquezas, as partes que a gente ignora, elas só vão aparecer mesmo quando a gente está frágil. E aí, como é que a gente faz? No fim da cena, a luta vira porque o inimigo deixa de ser algo que a gente está ignorando para ser nós mesmos. A força que o inimigo tinha era de ser descontrolado por essa atitude de ignorar que ele existe. Só que essa força é suprimida quando a gente toma as rédeas da situação e fala, não, isso também é quem eu sou. Só que isso não é tudo o que eu sou. E através de muita paciência que eu vou ter comigo e com as minhas dificuldades, mas aliado a um rígido treinamento de aprender a conviver com as minhas sombras, sou eu quem tem o controle da minha vida. Gente, Star Wars tem muita decepção, mas é com essas conversas que a gente chega à conclusão que tem muita coisa boa também. Inclusive, se você não viu o vídeo do que faz uma boa luta, eu recomendo que veja. É um vídeo mais antigo, a edição é um pouco mais capenga, mas vale muito a pena porque fala de uma luta entre o Obi-Wan e o Darth Maul e é também cheio de questões filosóficas.